E aí, galera da epidemiologia. Pessoal, professor Vinícius aqui, e eu vou fazer um vídeo para fazer uma revisão e um direcionamento para a nossa prova P2, para ficar mais fácil aí de vocês estudar, focar melhor. Então, pessoal, na nossa prova P2 vai cair as atividades que eu passei para vocês nas aulas 5, 6, 7 e 8. Então, a primeira coisa que vocês vão estudar são as atividades. Acessem a área de vocês no SEAD, clique em portfólio e vai lá olhar se você por acaso errou alguma das questões das atividades. Quando eu corrijo as atividades de vocês, e caso você tenha errado alguma questão da atividade, eu coloco lá na devolutiva. Então, existe uma devolutiva dentro da sua área do estudante no SEAD. Você clica em portfólio, vai lá em portfólios enviados e vai estar lá a minha resposta. Porque muitas vezes vocês não retornam para ver se tem devolutivo ou não, e aí erra a questão na atividade, depois eu repito a questão na prova e você erra de novo. Né? Não que todas as questões serão repetidas da atividade lá na prova, mas a gente precisa saber o que a gente errou nas nossas atividades. Então, se for estudar, comece estudando pelas suas atividades e vendo se estão todas corretas ou não. Tá? Eu vou disponibilizar também o gabarito das atividades. Logo que encerrar o período de envio, né, o período final que vocês podem enviar essas atividades aí como ninguém vai mais poder enviar, aí eu vou disponibilizar o gabarito para que vocês tenham acesso também e possam conferir aí se as suas atividades estão corretas. Beleza? E aí, para além das atividades, é claro que tem que estudar as aulas, né, que estão lá em PDF, tem os vídeos também que eu coloquei lá para vocês, e eu vou fazer aqui um rápido direcionamento com questões que eu sei que estão na prova, né? Claro que não vou colocar a questão, mas vou falar o assunto. Então é interessante vocês revisarem, ver bem direitinho qual foi a principal contribuição para aquele cientista, né, o John Snow, né, que ele é conhecido aí como os precursores da epidemiologia, foi ele que conseguiu descobrir, comprovar, né, que na época que a cólera era um problema seríssimo de saúde pública, ele que conseguiu comprovar que a cólera estava sendo transmitida pela água, né, pela água não tratada. Então, ele foi muito importante para isso. Depois é interessante vocês revisarem os conceitos da epidemiologia relacionado, né, à metodologia e aos tipos de estudo. Então, por exemplo, em um projeto de pesquisa, por que a gente vai utilizar o risco relativo, ou por que a gente vai utilizar um outro tipo de metodologia, como, por exemplo, o estudo de corte. Então, o risco relativo ele é utilizado para comparar o risco de doença entre grupos, né, com e sem a exposição específica. Então, por exemplo, para comparar, eu quero saber se das pessoas que têm câncer de pulmão, quais delas foram expostas ao cigarro e quais não foram. Qual delas usaram o vapor e quais não. A gente sabe que o vapor também está, né, colocando aí um monte de gente com câncer de pulmão. Então, se a gente quiser comparar, né, fazer uma metodologia comparativa, a gente vai utilizar aí a metodologia do risco relativo, que é o RR. Depois também é interessante vocês revisarem, né, os princípios dos testes diagnósticos. Então, a gente tem lá na nossa aula quais são para que a gente utiliza um teste muito sensível e para que a gente utiliza um teste muito específico. Lembrando, o teste muito sensível a gente utiliza para triagem, então, para descobrir quais pessoas dentro da população podem ter aquela doença. E o teste muito específico a gente utiliza para confirmar casos suspeitos de doença. Então, por exemplo, o teste muito sensível eu aplico em qualquer pessoa esse teste, né? Qualquer indivíduo, independente dele ter sintoma ou não, eu aplicaria o teste. Se ficar positivo com esse teste muito sensível, aí a gente confirma com um teste muito específico. Então, o teste sensível é para achar a doença em população aleatória e o teste específico é para confirmar essa doença nos casos suspeitos, como, por exemplo, os casos em que ficaram positivos aí nos testes sensíveis. Depois é interessante verificar também como que é a forma de transmissão da sífilis, qual é o agente causador da sífilis, ao treponema pallidum,
os testes treponêmicos e não treponêmicos, né? Qual a diferença entre esses testes. Então, por exemplo, os testes imunológicos lá para sífilis, quando a gente fala dos testes treponêmicos, esses testes podem permanecer reagentes por toda a vida do paciente, mesmo depois que ele tiver sido curado, né? Porque esse teste vai se basear na presença de anticorpos. Então, o indivíduo vai ter aí esse teste positivo aí por toda a vida dele. E já os testes não treponêmicos já não fica positivo por toda a vida. Então, é interessante também verificar isso, verificar as principais diferenças aí entre esses testes para o diagnóstico da sífilis. Os indicadores epidemiológicos, então, ver direitinho o que é incidência, o que é mortalidade, o que é letalidade, prevalência e natalidade, né? Lembrando que a incidência é a medida de frequência de novos casos de uma doença em uma população, né? Falar, a incidência da dengue no ano de 2024 em Campo Grande foi alta, né? Porque tiveram muitos casos de dengue no mesmo ano na mesma população. Então, isso a gente fala que é a incidência da doença. Depois é interessante também relembrar as formas de transmissão da chikungunya, né, lá na aula de arboviroses. Arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes, né, e aí a gente fala bastante das doenças que são transmitidas pelo artrópode Aedes aegypti, então a gente fala sobre chikungunya, sobre zika e sobre dengue, então é interessante saber um pouquinho sobre isso. É interessante também saber as formas de transmissão do HIV, né? E que existe o portador de HIV que, mesmo sem ter sintomas, ele ainda pode transmitir o HIV através da relação sexual desprotegida. Então é interessante a gente lembrar disso e ir para a prova sabendo disso. Também é muito importante vocês olharem aquela aula de transição, que fala sobre a transição demográfica e a transição epidemiológica, né? Ou seja, a população brasileira tem passado por mudanças, então a população brasileira está envelhecendo, porque está diminuindo a taxa de natalidade, então as mulheres estão tendo menos filhos, e está aumentando a expectativa de vida, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Então a gente está aumentando aí a nossa população idosa. Isso é muito bom para quem está fazendo curso, para quem está estudando na área da saúde, porque a população idosa precisa de bastante cuidados médicos, cuidados de educação física, cuidados nutricionais, cuidados de diagnóstico, como, por exemplo, laboratoriais, fisioterapia, atendimento psicológico e tudo que tiver envolvido aí na área da saúde. Então, o que essa transição epidemiológica representa, né, para nós e o que a gente, e que chama a nossa atenção, o que é interessante para a gente e para a gente estar preparado para isso, né, para receber essa população idosa aí nos nossos estabelecimentos de saúde. Discutir também e ver as principais ações do Programa Nacional de Vacinação, que é lá o PNI. É interessante saber, o PNI ele funciona para vários tipos de vacina, independente de se for vacina, se for para doença causada por vírus, bactérias, ou fungos, ou protozoários. Então, assim, se são doenças que podem afetar a população e que existe aí a incidência no Brasil, o PNI vai atrás da vacina e vai estabelecer aí o Sistema Único de Saúde aí no SUS, né? E, por último, revisar, né, para que serve a vigilância epidemiológica, né? Qual é a função da vigilância epidemiológica, qual é a importância dela no Brasil, né? Por exemplo, a gente deparou aí com a pandemia, então a vigilância epidemiológica foi muito importante para a gente entender como o vírus era transmitido, para a gente entender quais eram as faixas etárias ou qual eram as populações com comorbidades, as populações vulneráveis. Então, quem faz essas pesquisas é a vigilância epidemiológica, que tem como uma das incumbências, né, que é descobrir as características aí dos agentes causadores de doença e descobrir também as principais formas de transmissão, de tratamento e também as principais formas de diminuir a propagação da doença em uma população. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam estudar bastante. Eu estou liberando junto com o vídeo, né? Estou colocando também o nosso Kahoot, que são as questões. Vou colocar 15 questões, cada questão valendo 0,1. Então, quem acertar as 15 vai ter as 15 questões. Quem acertar vai ter 1,5 ponto extra aí na prova.
Beleza? Qualquer dúvida, manda aí e-mail ou manda uma mensagem lá no Class. Um abraço, fiquem com Deus.